Show. Então, vamos começar. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre PEST, né, que é um framework de teste PHP novo. Então, para começar, né, para quem não me conhece, eu me chamo Igor Santos. Eu curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Unicinos, aqui em região de Porto Alegre. Eu sou desenvolvedor full stack na Epimax. Trabalho há 7 anos já com desenvolvimento, praticamente esse tempo todo com PHP. Eu sou coordenador aqui da comunidade PHP-RS, né, que é a comunidade PHP aqui do Rio Grande do Sul. Então a gente faz bastante eventos, lives, tinha meetups, tem a conferência. Eu escrevo alguns artigos no meu Medium, dou algumas palestras aqui em alguns eventos da região. Sou o criador de elefantes, né, como a foto já indica, né? E nas minhas horas vagas eu curto jogar um game, né? Então, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. E eu queria falar uma curiosidade, né, que a gente está na 15ª edição da Conf e essa é a minha 15ª palestra. Então eu achei legal isso aí. Essa curiosidade que teve do destino ainda. Junto com o Junior Gross, eu criei aqui o Elephant Me, que é um projeto aqui para colecionadores de elefante, ou para quem gosta também pode entrar ali, tem todo o catálogo de todos os elefantes lançados até hoje. Então é um projeto bem bacana ali para quem curte. Então, para falar um pouquinho aqui da minha apresentação para vocês, né, eu vou falar um pouquinho do que me motivou a escrever essa apresentação, o caso de uso, né, no que eu me baseei para montar ela, um pouquinho da história do framework, depois eu vou falar um pouco do framework, funcionalidades básicas ali para começar com ele, um pouco do código coverage e a relação do Laravel com o PEST, né, e conclusões finais. Então, né, minha motivação é que o PEST ele é um framework novo, né? Eu vou falar disso um pouquinho depois. E ele tem uma estrutura bem simples, né? E eu acho que por conta disso ele veio se destacando ultimamente, mais pessoas utilizando, falando, fazendo apresentações. E aí, por conta disso, eu tive essa ideia de trazer essa palestra para vocês aqui, né? Para mostrar um pouquinho do framework, como ele funciona, como que a gente pode trabalhar com ele e por que que a gente deveria utilizá-lo, né? Então, esse aqui é o caso de uso, né? É um projeto em Laravel, com Laravel 8 já, tá lá no meu GitHub, com o nome de Pest Talk. É uma aplicação Laravel zerada, né? Aqui tá o código, eu tenho no meu .docker, que é o meu ambiente, e em testes aqui eu tenho todos os códigos que vocês vão ver aqui durante a palestra. Então tá todos os exemplos lá, configurações de PHP Unity, se alguém quiser ver ou pegar de referência. Eu já antecipo que eu me baseei na documentação, né? Então eu estudei bastante documentação, venho estudando o framework há algum tempinho. E eu rodei ele em cima de um ambiente de PHP 7 no Docker, né? Então estou usando PHP 7.4 e o Xdebug versão 3, nós vamos falar dele lá pro final, a importância dele junto ao framework, né? Então, para começar aqui um pouquinho, vou falar um pouco do funcionamento do framework, né? Mas antes eu vou dar um overview ali da história dele, como que ele surgiu. Então, o PEST ele foi criado por esse cara aqui, né? Que é o Nuno Maduro, para quem não conhece. Hoje ele trabalha para o Laravel, né? Um cara bem importante e contribui bastante para a nossa comunidade. Eu deixei aqui o arroba do Twitter dele. E ele lançou a versão do PEST no dia 9 de maio de 2020, na versão 0.1. Então, uma coisa bem nova mesmo, né? Do meio do ano, praticamente. E recentemente, no dia 28 de novembro, a gente teve a versão 0.3.14, né? Que é a última versão estável. O PEST é baseado no PHP Unity, eu vou falar isso um pouquinho depois. Então, ele trabalha em cima do PHP Unity, digamos assim. E ele é bem simples, né? Como vocês vão ver depois ali, a sintaxe dele, funcionalidade, ferramentas, tudo é muito simples. Eu acho que isso que é o legal do framework e o diferencial, né? Ele foi inspirado no Jest, que é um framework de testes do JavaScript, né? Segundo o Nuno, e já possui suporte ao PHP 8. Uma coisa legal também que vale ressaltar é que ele está na versão Major 0, né? Segundo eu vi uma palestra do Nuno, ele falou que na versão 1 só vai lançar quando ele sentir que o framework está totalmente pronto, não tem mais funcionalidades para botar, o que eu acho que está chegando bem perto. Já. E aqui embaixo eu tirei um print ali, foi nessa semana, do GitHub lá, então a gente vê que o projeto já tem mais de 1.800 starts, tem 98 forks, então tem bastante gente contribuindo já, né, ele é open source. Então isso é bem legal, já dá para ver que ele está tendo uma aderência boa aí na comunidade, no mercado, né?
Para instalar, né, o Composer Required sempre ali, né? Então, só que ele tem alguns requerimentos, né? Preciso do PHP 7.3 ou superior, versão do PHP Unit instalado, né, na aplicação 9.3.10 ou superior, e do Collision, versão 5, que é um pacote criado pelo Nuno Maduro mesmo, que é um pacote que fornece relatórios de erros mais estilizados, mais trabalhados ali para aplicações que trabalham com o terminal ali, que é o, que é o exemplo do PEST. E também preciso do arquivo PHP Unit XML, que normalmente ele vem na instalação do PHP Unit ali. Então aqui no meu terminal, aqui eu botei um print, né, eu dei um PEST version, ele me mostrou ali, né, a versão do PEST 0314 e a do PHP Unit que eu estou usando ali, né, que é a 943, que era a última versão que tinha saído até o momento. Eu acho que já saiu a 9.4.4, se não me engano, mas quando eu montei esse material estava na 4.3 ali. Essa estrutura de diretório do projeto, então, pode ver, é uma aplicação Laravel, padrão, zerada. Aqui em .docker eu tenho o setup ali do ambiente, Dockerfile e afins. E o que nos interessa é aqui, não, ele cria um diretório testes, quando tu instala o PEST, né? E ele tem aqui o diretório feature e o diretório unit, né? Eu vou falar deles um pouquinho depois. E dentro tem um example test em cada um, né? Que eu já vou abordar eles. E também tem um test case ali, que seria a nossa base. Então, todos os nossos classes de testes vão estender do test case. Então, aqui mostrando, né? Dentro do testes unit, eu tenho um example test, que ele tem um teste básico aqui, que tem um assert true, né? Verifica se o valor é true. Vocês podem notar que ele está escrito na linguagem, ali na sintaxe do PHP Unit. E a mesma coisa aqui no testes feature ali, né? Que basicamente ele dá um get ali na rota default e verifica se está retornando um 200, né? Se o status está retornando 200 também na sintaxe do PHP Unit. Então, esses testes, quando tu instala o framework do PEST, ele já vem ali, esses exemplos, depois dá para pagar. Mas eu achei legal e trabalhei na apresentação em cima desses exemplos aqui no começo, porque é o que já vem no framework, né? Tá tudo legal com a tela? Alguém? Ah, beleza, alguém falou que tava branco, ele achei que tinha parado. Beleza, vamos continuar então. Uh, então, fui lá no meu terminal, rodei um vendor bin PHP Unit. O que aconteceu? Ele rodou aqueles dois testes, exemplo que tinha ali, ó, demorou 60 milissegundos. Então, dois testes, dois acertos. Isso que é legal que eu falei ali antes na história, né, que era baseado no PHP Unit. Se tu tem testes que está escrito na sintaxe do PHP Unit, ele vai continuar rodando. Então, se tu tem teu sistema lá, já com as classes de teste desenvolvidas, sendo utilizadas, e decidir migrar para o PEST, tu não precisa reescrever aqueles testes, tu pode continuar usando eles que eles vão continuar rodando. Que é o que acontece aqui, ó, eu rodei o PEST, né? O vendor bin PEST, ele executou os mesmos testes que estão escrito com a sintaxe do PHP Unit. A diferença é que aqui no PHP Unit a gente tem uns pontinhos, né? E no PEST a gente tem um terminal mais elegante, que né, uma saída mais elegante, que é justamente parte da biblioteca Collision lá que eu mencionei antes fornece. Então ele me dá ali um resultado se a classe passou, né? Então eu tenho minha classe de teste unit, a classe feature, e aqui embaixo vai listando todos os testes, né? No caso, se tem uma, se tivesse mais, ele listaria ali todos os testes que eu tenho dentro daquela classe. E nota, né, que rodou bem mais rápido, né? Enquanto o PHP Unit levou 60 milissegundos, o PEST levou 10, né? Então deu uma performance incrível também. E aqui estão, né, meus arquivos de novo lá do teste Unit, né, do example test. Eu tinha um assert true e aqui eu troquei para um assert fail, né? Passei um valor ali que não é uma palavra reservada, nenhum valor tipo, conhecido, nada do tipo, né? E rodei lá no PHP Unit, lá no terminal. O que aconteceu? Ele deu um erro e eu estava lendo o chat ali, ele deu um erro e me mostrou ali, ó, deu um erro na linha 16 do arquivo tal, né? E aí o que acontece? Eu fui lá, voltei na minha classe de teste, um assert que estava true, né, que antes estava fail, eu botei para false. Então estou verificando se é true, passando um valor falso. O que vai acontecer? Vai me falhar o teste, né? Então eu queria mais exemplificar a diferença aqui do erro para falha, né? Então o erro é algum erro de sintaxe ou alguma coisa assim, um erro de código, e a falha é falha do teste, né? O valor esperado não está sendo passado, qualquer coisa desse tipo. Então ele continua aqui,
com aquele lance dos pontos, só que não se falha no PHP Unit, ele bota o Fzinho ali e me dá ali, né, que no arquivo Unity example test na linha 16. Só que rodando aqui com patch, ó, eu tenho um terminal mais elegante, né, mais bonito, acho que fica mais bem informativo. Então ele já me diz ali de primeira que a classe example test falhou, né, e que o basic test falhou. Aqui embaixo ele me dá de novo o nome da classe, o nome do teste que falhou, e ele printa aqui no terminal a linha exatamente que deu problema, né? Então, se tivesse vários erros falhando, ele ia me printar ali exatamente todos que falharam, né? Então, ele aqui embaixo ele mostra, né, quantos falharam, quantos aprovaram e o tempo. Agora levou 13 segundos. Aí agora, voltando um pouquinho, né, na parte descrevendo os testes, a diferença do Unity Feature ali que eu estava falando, né? Unity basicamente é para os testes de unidade, né? Para testar uma mínima unidade possível, lá um método específico, uma funcionalidade específica lá. E o Feature seriam testes mais complexos, que nem lá eu estava testando, estava dando um get numa rota e estava verificando se estava voltando 200, um teste desse tipo. Testes de integração, que integram com outros sistemas, ou que eu vou fazer mock. Então, nesse sentido, ou que eu vou ter métodos encadeados. Todos os arquivos de teste devem ter o sufixo final teste.php e também ali na API de testes, né, para a gente referenciar que é um teste, a gente pode usar o teste ou o IT, né. Então aqui eu tenho aqui o testes, acerte true e true, aí eu tenho o teste, e embaixo que eu tenho o IT, acerte true e true. Qual é a diferença? Quando eu rodar no terminal, usando o teste, ele vai me mostrar só a mensagem daqui de dentro, acerte true e true. E se eu estiver usando o it, no terminal ele vai adicionar um it na mensagem. Então vai ficar it, acerte true is true. Sim, tô lendo o chat aqui, né, que falaram que o Jest, que o PEST é baseado no Jest, nessa do terminal. E é bem isso mesmo, né, como eu falei lá, é baseado no Jest, né, pelo lance da simplicidade, elegância ali. Então vai ter coisas bem parecidas. Alguns comandos aqui, então, para a gente rodar os testes, é só dar um vendor bin pest. A gente tem um comando ali para ele parar em caso de falha, né, que é o menos stop on failure. Eu já vou mostrar. E também para rodar uma classe de teste específica, né, o vendor bin pest menos filter, o nome da tua classe, né, que eu usei o exemplo teste, que é a nossa classe de exemplo. Então eu rodei aqui no terminal, ó, stop on failure, eu tô lá com uma search true passando um fail, que vai dar um erro, né. Então o que acontece? Olha, ele já me deu lá que na classe deu um erro, executar o teste que ele deu erro, né? Ele printou aqui, como eu falei antes. E ele já deu ali, ó, um teste falhado e um teste pendente. O outro teste lá, que supostamente estava ok, ele nem vai testar, né? Para ali, acho que essa funcionalidade já existe no PHP Unity ali. Acho que foi bem legal ter mantido. Eu estou rodando comandos pestes aqui, Caruso. Mas por acaso tu rodar PHP Unity, ele roda os testes também. Mas vai rodar só os testes escritos com a sintaxe do PHP Unity. Se tu rodar um teste escrito com a sintaxe do PEST, que é assim, né? Rodando PHP Unity, ele não vai rodar daí. Tem que usar o comando do PEST mesmo. Então, aqui falando dos assertions, né? Que é os métodos que verificam ali os valores e tal. Eles sempre devem ser precedidos do this, né? Então tem um exemplo aqui, né? This asserts true. Então toda vez que eu for usar um assertos, eu tenho que usar o operador this antes. Então, eu acho que isso aqui são coisas que já existem no PHP Unity, né? Isso só foi portado aqui para o PEST, que é o asserts true para declarar o valor verdadeiro, o asserts false para declarar que é falso, né? Então eu verifico, né? O asserts true e passo um booleano, por exemplo, ele vai validar se aquele booleano é true, né? O asserts count, ele vai declarar se o valor interável fornecido ele tem o mesmo número de itens que deveria. O assert equals valida se os valores são iguais. O assert empty verifica se o valor é vazio. E tem um assert not empty também, que verifica no caso se não é vazio. Tem um assert string contém string, né? Que ele verifica se uma string que tu passou tem dentro do teu valor. Então, por exemplo, no e-mail lá tu botar .com, ele vai validar se o e-mail que tu passou vai ter um .com dentro, né? Vai ter aquele valor. E tem mais algumas outras outros assertions, desculpa. E
Eu acho que eu botei aqui só as principais mesmo, que são mais utilizadas. E a gente tem no PEST os chamados expectors, desculpe minha pronúncia, que oferece um conjunto, né, justamente de expectativas para testar valores em certas condições, né. Então, basicamente a gente usa a palavra expect, passa o valor que a gente quer testar, né, e depois a gente passa a expectativa ali, né. Então, por exemplo, aqui o to be, né, eu passo o meu valor e verifica que o to be ele vai verificar se a variável que eu estou passando aqui tem o mesmo tipo de valor. Então, tu pode encadear, como exemplo aqui. Então, eu espero que o ID seja o valor 14. E, que tu pode encadear mais de uma, né? Pode encadear vários usando o operador AND. O nome seja nuno, né? Então, tipo, ele vai validar se o valor passar no ID 14, se o valor passar na variável é nulo, né? Esse é o meu teste. Esse exemplo eu peguei lá direto da documentação do PEST, que é bem maneiro. Então, a gente tem aqui o toBeEmpty, que é quase a mesma coisa que o assertion lá, né? Que a gente verifica se o valor está vazio, toBeTrue e toBeFalse para verificar se é verdadeiro ou falso. E tem mais de 40 expectations lá, né? Expectations. Lá eu deixei aqui o link da doc, porque realmente é muita coisa, tem muita coisa legal. Então dá para cobrir bastante os testes, né, do nosso dia a dia ali. Tem várias formas de utilizar e fazer os testes, várias expectations que nos ajudam. E é bem legal que tu pode ele encadear, talvez usando o operador AND, ele, conforme a necessidade. Aqui basicamente é no código, né, a diferença do assertions e do expectations. Então aqui eu tenho um assert true, né, que vai verificar se o valor é true, e eu estou passando um true dentro. Poderia passar um booleano que contém um valor true ou false. Né? E aqui eu espero um valor true e estou usando o to be true. E nesse caso do to be true, to be false, to be empty, a gente não precisa passar o valor ali, mas se for usar auto expectations, a gente tem que passar. E aqui eu deixei escrito das duas maneiras, né? Tanto com teste como com IT. E também uma coisa legal que a gente tem um exceptions, né? Que às vezes a gente trabalha com exceptions, principalmente quando a gente tem bastante monitoramento de logs na nossa aplicação. Então, se vou gerar alguma exception na nossa aplicação, isso é legal que dá para testar aqui no PEST, né, usando o throws, né. Então, por exemplo, aqui eu tenho um teste, né, que vai testar a minha exception. Então, eu gero uma nova exception e ali no throws eu passo a classe de exception que eu estou esperando, né. Por exemplo, se tu tem exceptions customizadas na tua aplicação, tu vai declarar ela ali no teu teste, né, e depois lá embaixo tu verifica se a tua exception, por exemplo, vai ser aquele valor esperado, né, daquela classe de exception esperado. E o legal também é que tu pode validar a mensagem, né, por exemplo, aqui eu estou dando uma mensagem, né, no exemplo de baixo que eu passo junto, né, basta adicionar a vírgula, então ele vai validar ali o tipo da exception, né, e também vai validar a mensagem da exception que está passando. Respondendo a pergunta, eu somente, no caso, eu usaria somente expect para testar, né? Depende da tua necessidade, né? Tu pode usar os asserts, né, para testar, ou os expects ali também, os expectations. Acho que eles chegam no mesmo lugar, né? Eu acho que o asserts, eu acho que é para uma necessidade menos complexa, né, mais simples. Mas, ao meu ver, pelo que eu entendi estudando ali o framework, tanto faz utilizar um ou outro. Se não estiver usando o Laravel, não necessita instalar o Collision. Sim, tu vai ter que instalar o Collision. Se estiver com uma aplicação PHP lá no diretório source, tu está fazendo orientado a objetos, mas sem framework, ou usando Symfony ou qualquer outro framework, tu vai ter que instalar o Collision ali. O Collision e o PHP Unit são uma dependência direta do PEST. Então, sim, sempre vai ter que instalar para utilizar ele. Beleza? Retomando aqui, né, a gente tem dois métodos legais aqui também, que é o skip e o only. O skip é para te pular um teste, né, temporariamente. Então, se você está trabalhando num teste de uma feature, a feature não ficou pronta, precisou ser arrumada, tu pode ali botar uma
método skip ali no final do teste, que ele, quando rodar os testes, ele não vai ser rodado. E o legal é que tu pode passar em branco ali, né? Abre e fecha parênteses, ou tu pode botar uma mensagem ali explicando porque tu tá skipando aquele teste, né? E também um negócio legal, que eu acho que vai ser bastante utilizado na hora de desenvolver os testes ao only, né? Que tu passa ali o método only no final, ele vai rodar só aquele teste. Então, por exemplo, tu tá escrevendo um teste para debugar ele ali, né? Para ver o que está acontecendo ou achar algum problema no teu teste. Isso é bem legal, né? Ou tu roda o comando lá no terminal, né? Que eu falei antes para rodar uma classe específica, né? Mas eu acho que isso aqui é bem bacana, né? Poder só vai ali e comenta, tá mexendo no teste, de repente vai ali, escreve ali only e executa só ele. Uma parada legal que também é o setup, né? Que acontece, ele tem alguns métodos aqui, né? Que é o before all, o before each, o after all e o after each, né? Que são formas de executar ações antes ou depois dos testes, né? Então, por exemplo, eu quero fazer alguma ação ali, popular um banco de teste antes de rodar o teste. Eu posso usar esses métodos, né? Então aqui eu tenho um exemplo, né? Que eu tenho o teste full e o teste bar. E o que, que vai acontecer? O before all ele roda, ele executa a ação antes de todos os testes, antes de todas as classes. E o before each ele executa antes de cada teste. E a mesma coisa para o after all, ele executa depois de todas as classes de testes e o after each depois de cada teste. Então aqui na nossa saída aqui, né, ele vai executar as ações antes de todas as classes, aí vai executar ali o before each antes do teste full, e aí depois do teste full ele vai executar o after each, né? E aí depois, antes do teste bar, ele executa o before each de novo, e depois o after each, e por final ele vai executar o after all. Então, se tu quer escrever ações, né, para executar antes ou depois dos teus testes, até para ajudar no desenvolvimento do teste, tu pode utilizar essas funcionalidades daqui. Tem os chamados de teste de ordem superior, né, que tem um nome bem grande ali, bonito, mas que nada mais é que são atalhos, né, formas curtas de escrever testes simples. Então aqui eu tenho meu teste, né, teste true is true, passo ali uma função anônima e lá dentro eu tenho meu assert, né, assert true, passando o valor true. Eu poderia fazer diretamente assim, né, eu tenho meu teste true is true e passo minha assert ali na sequência. Então, para coisas mais simples, algumas expectations também dá para fazer assim, até encadear. Isso é bem maneiro. Eu acho que isso que pega lá na parte quando se fala de elegância do framework, né? Simplicidade, eu acho que é bem isso aí. Eu acho que é por isso que ele é legal, tá ganhando notoriedade, né? Porque é bem simples, né? Tu resume que 3, 4 linhas em uma. Ou, tipo, várias linhas em uma ou duas, conforme for a necessidade do teu teste. A gente também tem helpers, eu não abordei aqui, porque senão ia se alongar muito, né? Mas o PEST ele cria ali um arquivo chamado helpers, né? Que tu pode criar métodos globais para auxiliar no desenvolvimento do teu teste. É basicamente os helpers do Laravel, assim, para quem trabalha com Laravel. Então é bem nessa pegada. E tem um negócio maneiro que também que são os datasets, né? Que são pelo PEST ele permite que a gente crie conjuntos de dados, né? Para executar o mesmo teste várias vezes com diferentes dados. Então, eu rodo lá no terminal meu comando php artisan pest dataset, passando o nome, que aqui no caso eu usei conferência. Ele vai me criar lá no diretório testes, o diretório datasets. Se for a primeira vez, ele vai criar. E vai criar lá a classe lá dentro. Então, aqui, ó, no diretório testes, datasets, está lá o arquivo. E o que acontece? Ele vai ter o nome que tu declarou ali, né? E basicamente vai ter um array ali com teus valores. Aqui vai vir, tipo, conference A e conference B. O nome que tu falar, ele bota ali no singular, A e B, só para ter um exemplo, e depois tu popula ali o array como tu quiser, né? Tu estrutura como tu quiser. Aqui no caso eu passei dois valores, né? PHP Conference Brasil e PHP RS Conference. Aí o que acontece? Lá no meu teste, eu escrevi ali um teste validate conference, passando conference, como a gente criou lá conferences, né? Nosso dataset aqui tu passa no plural e o framework ele vai se resolver ele sozinho, ele vai saber que o que tu tá passando aqui são cada valores lá do dataset. E aí eu usei aqui o assert not empty, né, passando o valor que eu recebo. O if conferences, né? Que deu conferências aqui, o if conference ele vai fazer o link lá com o dataset.
Então, quando eu rodar erro aqui no meu terminal, o vendor bin pest, ó, ele executou ali o meu validate conferência com os dois valores diferentes. Esse Caruso é uma viagem ali. Tá faltando você vir pra cá, Caruso. Outras funcionalidades legais também que eu não quis abordar, que são muito grandes, uh, são os chamados testes subjacentes, né? Que lá no teste base, que eu falei lá, que tem na raiz, que é o arquivo base, que tem que estender nos outros testes, a gente pode fazer uses, né, de namespaces, que nem a gente utiliza em frameworks, né, que nem o Laravel utiliza, e a gente pode vincular classes externas, né, da nossa aplicação, conforme a necessidade, dentro do PEST. Ou até se a gente criar classes específicas ali, com métodos específicos, para auxiliar nos testes, né, dentro dos testes, a gente pode usar o use, né, deixei a documentação aqui do framework aqui, né, onde fala disso. E também outro lance legal são os chamados grupos de testes, né, que é para atribuir a diferente grupo. Então, por exemplo, eu vou fazer testes de integração, posso criar um grupo de teste de integração e escrever meus testes todos lá dentro e adicionar aquele grupo e rodar só aquele grupo de testes. Ou criar um grupo de teste de interface, escrever várias classes com vários testes, testando as rotas, por exemplo, e rodar só aqueles grupos e separar em grupos. Então, isso é bem legal. Eu deixei a documentação também um pouco grande. Então, fiquei com medo de botar aqui e onerar muito tempo. A gente tem também alguns plugins aqui, né? O VS Code tem o Better Pest e no PHP Storm a gente tem o próprio Pest mesmo, que eles ajudam ali na questão de sintaxe, autocomplete, a executar ali direto dentro da ferramenta ali os comandos, então tem um suporte bem legal. Vale a pena aí para quem vai trabalhar com framework. E também a gente tem a parte do code coverage ali, né? Que a gente roda ali vendor bin pest menos coverage. Ele vai dar um relatório da cobertura de teste, né? A gente precisa ter o Xdebug 2 superior, COV ou PHP DBG. Por isso que eu falei lá no início, quando eu mostrei, né, que eu tinha um Xdebug na versão 3, que ele era importante. Ele é um requerimento para a gente ter a cobertura de código, né? Então aqui eu peguei um exemplo lá da doc, uh, rodando ali o código coverage, né? Ele roda os testes, né? E depois te dá uma cobertura, né? Esse exemplo aqui está em cima do Laravel, é um exemplo que eu peguei da documentação lá. E também tem um lance legal que é o menos min aqui, que a gente pode definir um valor, né? Que a gente pode ver que a gente tem tipo 75% de cobertura, 100%, 0%. Então a gente pode botar isso numa pipeline lá também, tipo, de deploy. A gente tá rodando os testes, depois tu pode rodar o coverage e ver se tá numa porcentagem que tu quer, tipo, 80%, 70%, 90%. E, tipo, se algum dos testes ali não tiver naquela porcentagem de cobertura, né, as classes, os diretórios que tu definiu para estar cobertos, que isso é definido no arquivo do PHP Unit lá, e também no do PEST, do arquivo teste lá, que fica na raiz, que eu falei antes, que estende os outros, né. E aí tu rodar isso e não atingir a cobertura, ele vai dar um erro lá, daí provavelmente vai dar se tu configurou na pipeline, vai dar erro, vai falhar a tua pipeline lá. E também é legal que o PEST ele foi desenvolvido para ser agnóstico, né, funcionar em qualquer aplicação, né, não precisando de um framework. Ele foi projetado ali pelo Nuno para ter o Laravel em mente, né, e ele traz alguns benefícios, algumas integrações. Então, se tu instala ele na aplicação Laravel, ele traz alguns comandos no Arts ali, né, comandos pests. E eu trouxe alguns comandinhos aqui, né, que é o pest install, que basicamente ele cria o arquivo pest ali, né, na tua aplicação. E onde tu vai declarar várias coisas ali, como os usos que eu falei antes, e tu vai estender esse arquivo dos outros, nas outras classes de teste. Se tu der um artisan pest teste ali, ó, e passar o nome do teu teste, né, ele vai criar uma classe de teste. Por default, ele cria no diretório test feature, mas para a gente criar no diretório test unit é só passar o menos unit ali, é o mesmo comando, test, né, o número da tua classe, menos unit. E também para te criar datasets ali,
é só dar o PHP pest, dois pontos dataset, passando o teu nome ali, no meu caso lá usei conference, né, ele vai criar lá a classe também dos datasets. Isso é uma mão na roda pra gente trabalhar ali. Uh, ele tem uma integração legal com o Laravel Dusk ali também, né, que é uma ferramenta de teste do ecossistema Laravel. Tem mais algumas outras interações ali, mas eu acho que não são um poucos mais complexos, mais avançados, eu não quis trazer para cá, porque era uma palestra mais inicial, mais básica, né? Então, eu queria dizer, né, que o framework ele fornece outras funcionalidades, como tá falando, né? Tem muita coisa lá, né? Mas eu fiquei com medo de não caber tudo na apresentação, realmente não caberia tudo, né? Então, eu trouxe o que era mais básico ali para o funcionamento do framework, né? O que era mais simples para começar a utilizar ele, começar a estudar, para onde olhar, né? E aí a gente fica por aqui no conteúdo, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida. Vocês podem abrir o microfone, hein, se quiser. O Coliseum o Coliseum é uma ferramenta ali, uma biblioteca criada pelo Nuno para trabalhar as interfaces melhor ali, né, nas saídas no terminal. Eu não cheguei a utilizar com LiveWire, não. Confesso que eu trabalho bastante com Laravel, estudo bastante, mas eu não cheguei a mexer ainda com LiveWire, né? Não tive tempo para essa oportunidade. Falou de mocks. Não falei de mocks, porque era um pouquinho mais complexo, né? Apesar de ser uma coisa bastante utilizada, mas eu queria trazer o funcionamento básico do framework, né? Mas eu falei dos datasets ali, que tem um papel similar aos mocks. Com PEST dá para usar o Mockery, pelo que eu vi na documentação lá. Eu só dei uma lida, não cheguei a mexer nessa parte também. Mais alguma dúvida aí, galera? Esse Property eu não conheço ainda também. Até vou salvar aqui para dar uma pesquisada ali depois. Alguém com mais dúvidas? Pergunta aí, pode abrir o microfone. Cara, uso de collections, então, eu na documentação só vi com array. Eu não sei se é possível implementar com collections, né? De repente, é possível, né? Mas eu não sei te responder isso. Funciona quanto os frameworks também. Ele integra melhor com Laravel, né? Como eu disse, ele é agnóstico, mas foi projetado pensando no Laravel. Mas se tu quiser instalar no Symfony, CodeIgniter, qualquer outro framework de desenvolvimento, ele vai funcionar. É só ter os requerimentos mínimos ali que eu falei no começo, ali, né? PHP Unity, Coliseum, PHP 7.3 e vai funcionar normal. Inclusive, também funciona se tu não estiver usando nenhum framework. Marcos, o olho deve ficar brabo mesmo. Uma coisa que eu achei legal ali do Pest é que ele é bem mais rápido comparado com o PHP Unity ali, né? Tipo, o PHP Unity levava 60 milissegundos, o Pest levava 10, 15 para executar uma classe de teste. Eu não sei que bruxaria o Nuno fez lá, mas o negócio funciona. Fechou? Mais dúvidas aí, pessoal? Oi, Igor, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tranquilo, você sabe que a gente ainda tem um tempo legal, né? Aham. Tá bom, então.
Ninguém tem mais. Tô esperando aí ver se o pessoal larga alguma dúvida. Tem duas respostas aí. Ou o pessoal entendeu tudo, ou não entendeu nada. Com licença, então. Liberar Opa, o microfone, né? Fernando, prazer. Deixa eu só comentar aqui. Eu perguntei sobre o Liver. Para quem usa Liver, e quem não usa também, eu recomendo. É muito interessante para trabalhar com Blade. E eu estou lendo a parte aqui da documentação relacionado ao Liver. E o que, que é o bacana? Você basicamente fala, me dá essa classe do Liver, chama a função tal, e eu espero que essa função me retorne tal função. Então fica muito dinâmico você trabalhar, porque o Liver em si, ele já trabalha bem com layout. Então para você trabalhar com integração, trabalhar com validação de layout, ele vai ajudar muito na questão do código. Eu recomendo dar uma olhadinha para quem trabalha com Liver. Tanto pela questão de que os testes que você já fez hoje não precisam ser modificados, então é uma experiência nova. Eu recomendo. legal. Valeu, Fernando. Por debaixo dos panos, o PES chama os métodos do PHP Unity. Cara, eu acredito que sim. Eu não estudei isso tão a fundo, mas eu vi que ele utiliza algumas coisas do PHP Unity, por isso ele é dependente, né? Inclusive, ele tem aquela integração que eu falei ali, então tu pode escrever em PHP Unity, ou se tiver testes em PHP Unity, tu consegue continuar usando eles. O PES seria um Jest da vida, sim, cara. Até porque, como eu falei lá, ele é baseado no Jest ali, né? Toda a parte de interface e usabilidade dele ele é baseado na do Jest. Sem ter lançado a versão 1, pode usar em produção. Acho que pode usar sim. Tá bem estável ali. Esse lance da questão 1 ali, pelo que eu vi numa palestra do Nuno, acho que foi no PHP Community Summit, ele falou que é mais uma questão de funcionalidade, que ele quer ir lá lançar a versão 1 quando ele sentir que o framework está totalmente pronto, com todas as ferramentas que ele quer desenvolver já desenvolvidas, né, implementadas. Mas dá para ir usando, já ele roda normal, sem problemas. É, ele é um dev dependency, mas eu acho que não faz sentido, né? Eu acho que tu roda os testes uma etapa antes, né? Tu vai fazer um deploy, alguma coisa assim. Tu rodaria os testes para ver se nada quebrou, né? Antes de realmente deployar lá no servidor. Acho que não tem sentido tu botar no servidor e depois rodar os testes, né? Que até porque os testes servem, né, para te garantir a consistência ali do que tu tá desenvolvendo, né? Sim, foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei para brincar ali, estudar, achei bem legal ali a proposta quando conheci, comecei a mexer, ler a documentação. E foi disso também que eu tive a ideia aqui de fazer a apresentação, né? Tu não precisa alterar nada ali no PHP, no PHP Unity XML, né? Tu pode fazer configurações nele, tanto nele quanto no arquivo pest lá, .php que ele cria. Aí fica a teu critério. O Git tá bem insano ali, a galera tá contribuindo bastante. Inclusive, vale mencionar, eu tô ajudando ali, trabalhando na tradução ali, junto com a galera ali. Então vai ter suporte a multi-idiomas em breve e vai ter português do Brasil. A documentação é bem massa mesmo. Se tu pegar para ler ali, vai aprender completo, né? Eu basicamente fiz a apresentação toda em cima da documentação, né? E era uma coisa que eu ia falar aqui também, né? Que a minha palestra foi inspirada na palestra do Nuno ali, que ele fez no PHP Community Summit, no Laracon também. Uh, e aí em cima disso, eu peguei toda a documentação e montei esse material para apresentar o frame, que talvez muita gente não conhecesse ainda, né? E é uma ferramenta bem legal e eu acho que vai ganhar mercado.
Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Mais alguma dúvida? Já pode falar, alguém abriu aí. Bom, levantei a mão aqui, eu acho que deve ser eu. Boa tarde, me chamo Jefferson. É bem interessante a palestra, Igor. Bem simples também. Eu gostei basicamente da documentação, como você falou, um sistema está na versão 0 ainda. É uma ferramenta, mas muito boa. E durante a tua apresentação, eu fui testando aqui, não estou rodando no Laravel, eu basicamente rodei com PHP 8.0 também, ou com Symfony 5.2 para fazer a integração. E funcionou perfeitamente, não precisou do Collision também. E os resultados, igual você estava mostrando na apresentação, foram os mesmos aqui no meu console. Né? Eu vi que ele não tem integração ainda com o console do Symfony, mas é muito fácil, cara, de utilizar. Muito bom mesmo. Ah, legal, valeu. Tem uma comunidade bacana ali, tem um Discord também. Eu participo lá, é bem legal. Já vou pedir desculpa aqui pro pessoal de antemão, né? Porque eu preparei ali a apresentação visando uns 40 minutos e mais 10 de perguntas, ali, trocar uma ideia. E acabou que eu terminei um pouquinho antes ali. Eu acho que eu talvez tive um erro ali no mensurar o tempo, né? Mas faz parte, acontece. O principal acho que eu consegui, né? Que era trazer a ferramenta e mostrar a simplicidade, né? Que é a proposta dela, como é bacana também. É isso aí, aqui temos contatos, Twitter, LinkedIn, GitHub, Medium, Speaker Deck. Essa apresentação já está lá no meu Speaker Deck. Então, se vocês quiserem baixar, olhar, pegar alguma coisa, algum link, tá tudo ali. E também queria fazer um convite para vocês. Terça-feira, dia 8 de dezembro, a gente tem uma live do PHP-RS, a última live do ano, em que a gente vem promovendo lives quinzenalmente. Essa é sobre refatoração com o Rodrigo Branas, né, e o Valdemar Neto. O Valdemar, inclusive, foi um membro ativo aqui, uma época aqui na comunidade de PHP-RS, quando ele morou em Porto Alegre. Então acho que vale a pena, hein, pedir para quem quiser se interessar, acompanhar. O ano que vem a gente vai continuar com lives quinzenais, a gente já está aí com um roteiro de assuntos bem bacana, bastante coisa que o pessoal pediu, que está em alta aí, né? Então acho que vale a pena. Branos no PHP-RS. E é isso aí, pessoal. Se alguém quer falar alguma coisa.